Oi, tudo bem? Estamos começando mais um Momento EBD e hoje estamos recebendo esse convidado ilustríssimo, que é pastor ali na Igreja Presbiteriana da Aldeota, Reverendo Ricardo Regis. É um prazer, Reverendo, estar aqui com você. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão, Tancredo. É uma alegria para mim também, uma satisfação poder contribuir com esse programa, contribuir com a escola bíblica dominical desta igreja, saudar a todos os nossos ouvintes, aos membros da igreja também ainda respirando, né, a festa dos 140 anos. Graças a Deus foi um momento muito especial e eu aproveito para agradecer a esta igreja que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui juntos celebrando aquele momento. Mas a história continua, né? Continua, a história sempre está continuando, né, em evangelizar. Somos a igreja pioneira, né, que evangelizou o Ceará. E eu louvo a Deus por isso. E hoje, pastor, a gente vai começar a estudar o quarto ponto do calvinismo, né? Tem sido, esse quarto ponto, às vezes tem sido mal compreendido para quem está chegando, saindo de outra denominação e entrando para a fé reformada. E, pastor, a palavra de Deus nos fala que pela graça somos salvos. O que graça é essa, pastor? Que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre graça. Eu gostaria de meditar contigo e os nossos irmãos essa graça salvadora, né, a graça que atinge a todos aqueles que o Senhor elegeu. E aí, pensando nos pontos do calvinismo, os 5 pontos, nós temos os 5 pontos como um elo. Isso. Né? Um elo inquebrável, então não podemos pensar em graça salvadora também, se não pensarmos nessa eleição incondicional, né? Nesse chamado, também chamado irresistível. E eu gostaria de pensar em graça, além da questão da graça salvadora, né, que é o que forma este povo, né, o povo de Deus, pensarmos também num Deus que precisa de nós. Né? Alguém pode dizer, não, mas Deus não precisa de nós, Deus não precisa de nada. Você não deixa de estar correto. De fato, Deus ele é autossuficiente, ele não precisa de nada nosso. Mas é aí onde entra a graça. Então, por que nós estamos aqui? Se Deus não precisa de nós, então tchau, Tancredo, tchau, Viviane, até nos encontrarmos no céu. Né? A questão é que Deus, de fato, em essência, ele não precisa de nada, nem de ninguém, nem de nada que ele mesmo não possa produzir. Mas, pela graça, ele, então, constitui o seu povo. Ele reúne um povo ao qual ele mesmo elegeu, ao qual ele mesmo chamou e continua chamando e continuará chamando até o fim, né? Até ele fechar a porta dessa graça. E pela graça também ele conserva este povo fiel, né? Um povo que foi chamado para ser fiel, e ele conserva este povo nos habilitando, nos dando todas as condições de servi-lo. Então, eu gostaria que pensássemos nesta graça também, do ponto de vista de que Deus, não precisando de nada, né? Não sendo um Deus dependente do homem, ele, pela graça, se deixa, então, precisar da igreja, né? Ele chama a igreja para um papel crucial, né, na história da salvação, papel de pregar, de evangelizar, de promover o nome de Cristo Jesus, não porque a sua essência cobre isto dele, mas exatamente pela graça, né? Pela graça é que nós temos este privilégio de distribuir esta graça. Essa graça um dia foi recebida. O apóstolo Paulo está falando à igreja em Éfeso, e ele começa esse capítulo 2 lembrando, né, que nós estávamos mortos, quando ele nos deu vida, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E então ele fala 2 vezes, né, nesse mesmo trecho, até o verso 10, que pela graça
nós fomos salvos. Então, essa graça um dia foi recebida, o próprio nome está dizendo, é uma graça, é um favor imerecido. Não fomos nós que tomamos a iniciativa, não fomos nós quem o escolhemos, não fomos nós que corremos em busca desta graça. Mas esta graça, sim, ela nos alcançou. E hoje o servimos também pela graça. Tudo é envolvido pela graça. Antes do nosso chamado, no nosso chamado, depois do nosso chamado, a própria eternidade, ela está sustentada pela graça de Deus. Foi a graça que nos tornou dignos. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui nesta hora com vocês. Ela que nos tornou dignos de participarmos do reino de Deus. Então, é nessa linha que eu queria pensar sobre a graça com vocês. Pastor, essa mesma graça irresistível, a livre agência, permite o homem a resistir a essa graça? Muito bem. A resposta você confere no próximo Momento EBD.